Primeiro livro de Samuel 13, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Vamos mais uma vez buscar ao Senhor em oração. Amado Deus, soberano Senhor, queremos exaltar o teu nome bendito. Queremos agradecer, porque é um grande privilégio nos reunir, ó Deus, no dia do Senhor, na manhã do dia do Senhor, a fim de exaltar a tua majestade. E é um grande privilégio saber que o Senhor está comprometido em santificar, a Deus, a nossa vida, e o Senhor faz isso por meio da tua palavra, que foi lida e que agora será pregada. Nós não conseguimos, ó Deus, por nós mesmos, compreender corretamente e aplicar corretamente o texto sagrado em nossas vidas. Por isso, rogamos o auxílio do teu Espírito, que ele leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que o Senhor, nesta manhã, nos anime, nos exorte, nos edifique, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Como é que você enxerga a obediência ao Senhor Deus? No meio evangélico brasileiro, muitas são as distorções acerca deste ensino. Há muitos que veem a obediência a Deus como um meio para você obter alguma coisa que você tanto deseja. E é daí então que surgem algumas frases que viram quase que ditados populares aí no meio do povo de Deus. Talvez uma famosa que você já tenha ouvido, seja aquela que diz assim: olha, faça o que é certo e Deus vai te honrar. Cumpra aquilo que Deus tem dito e Deus vai honrar a você, meu irmão. O problema é o que está por trás dessa frase. Não é amor ao Senhor, mas amor às bênçãos. Obedeça para receber. Obedeça para ser honrado. Entretanto, a Bíblia afirma, sim, que há bênçãos e maldições que decorrem da obediência, mas a bênção não é o fim. O fim é a obediência. Lembre do nosso catecismo. O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Há mesmo a ideia de bênção e maldição na Escritura, e elas são uma consequência das ações efetuadas. Se você lembrar aí dos versículos anteriores, Samuel, em seu discurso de despedida, ele está lembrando isto ao povo. Lembrando este aspecto que Deus disse lá em Deuteronômio.
Quando vocês obedecerem, vocês terão bênção. Quando vocês desobedecerem, vocês terão maldição. E o capítulo 13, que se inicia hoje, vai mostrar na prática o resultado das ações de Saul, tanto quando Saul obedeceu ao Senhor, como quando Saul desobedeceu ao Senhor. O que decorreu da bênção, da obediência e da desobediência deste homem? Os versículos lidos, de 1 a 7, neles você pode notar o que foi que ocorreu quando ele obedeceu ao Senhor. E a partir deste texto, você pode então perceber quais são as convicções que devem nortear o seu coração quando você obedece ao Senhor. O que você precisa crer acerca da obediência, além, é claro, do principal? Você obedece ao Senhor para que Ele seja glorificado. Isso não pode sair da mente. Mas o que mais você tem que ter em mente? O texto vai mostrar que você obedece ao Senhor convicto de que há sim promessa de bênçãos. De que a obediência implica bênçãos. E para compreender o que está ocorrendo aqui no capítulo de número 13, você precisa lembrar daquilo que Deus disse lá no capítulo 9. Volte lá no capítulo 9, quando Deus escolheu a Saul e falou isso a Samuel. 9, a partir do verso 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Lembra, o povo tinha rejeitado o governo soberano de Deus, tinha pedido um rei, à semelhança das outras nações. A despeito disso, Deus falou assim: olha, ainda assim, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou usar Saul para livrar o povo dos filisteus. Mesmo diante da rejeição, Deus é misericordioso. E Deus está dizendo: eu vou livrar o povo por meio de Saul. Lembre aí também que Samuel disse algumas coisas a Saul quando ele ungiu a Saul. No capítulo 10, você tem assim, no verso 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então perceba, eu vou usar Saul para libertar Israel dos filisteus. Agora ele vai ser ungido. Saul chama e diz: olha, vai acontecer isso, isso, aquilo. Quando tudo isso acontecer, você vai agir como a ocasião pedir. Guarde isso. Você vai agir desta forma. Deus é com você. Deus está te abençoando. O que a ocasião pedir está ligado diretamente a este conflito com os filisteus. Daqui a pouco você vai ver um pouco mais a respeito disso. Entretanto, mais de um ano se passou. Nada ocorreu. Vai lá no capítulo 13, o texto diz assim no verso 1: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo. Então veja, mais de um ano esse homem já foi ungido, já ouviu da parte de Deus o que ele deveria fazer, segundo a ocasião. Passa esse tempo todo e nada está ocorrendo. Nada daquilo que Deus tinha dito lá atrás. Entretanto, muitas outras coisas acabaram ocorrendo, incluindo o discurso de despedida que Samuel está fazendo aqui no capítulo de número 12. E nesse discurso de despedida, o que Samuel está fazendo? Exortando o povo a obedecer a Deus. Lembrando o povo que a desobediência traz maldições. Só para você relembrar, capítulo 12, versos 13 e 14. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei.
se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós, como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Lembra do começo do discurso. Samuel lembrou de todo o livramento de Deus levantando líderes falhos, mas por meio desses líderes, livrando o povo o tempo todo. É como se Samuel estivesse dizendo assim: vocês não têm razão alguma para duvidar de Deus. Porque mesmo com tantas falhas, ele levantou destes homens, ele levantou e usou estes homens para livrar Israel. Vocês não estão confiando, vocês estão querendo um rei humano. Mas olha só, eu vou lembrar uma coisa a vocês: se vocês andarem nos caminhos do Senhor, se vocês seguirem ao Senhor, vocês e o rei de vocês, as coisas irão bem. Vá lá no verso 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. Aqui foi quando o povo falou assim: nós pecamos. Nós já pecamos tanto e ainda acrescentamos o pecado de pedir um rei. Samuel está falando, é verdade. Vocês procederam mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor. Mais uma vez, a exortação à obediência. Mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis. Tanto vós quanto o vosso rei. De novo, Samuel está martelando e parece aqui um samba de uma nota só. Obedeçam a Deus, obedeçam a Deus. A obediência vai trazer benefícios. Se vocês desobedecerem a Deus, vocês terão maldição. Então aqui, mais de um ano depois de ser ungido, está Saul indo para cima dos filisteus. O texto não informa a razão de Saul demorar tanto tempo para cumprir a ordenança. Mas isso finalmente está acontecendo. Diz aí o texto: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Ele monta um exército, 2 grupos aí de soldados. Um grupo seguiu Saul, o outro grupo está seguindo Jonatas. Curiosamente, Jonatas ainda não é citado aqui como o filho de Saul. Mas é ele que está à frente de um dos grupos aqui do exército. É ele que está também à frente da batalha. E o grupo de Jonatas acaba derrotando a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E então vai acontecer aqui a convocação de todo mundo para a guerra. Olha o que o texto vai dizer no verso 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta ou o chofar por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. A batalha está conclamada, a trombeta é tocada, o povo está sendo convocado, ganhamos a primeira batalha. Os filisteus estão também ouvindo tudo isso. Perceba que Saul continua aqui em obediência às ordens de Deus e convoca o povo para ir para Gilgal. Veja o verso 4, a primeira parte.
todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Por que eu estou dizendo que ele continua aqui obedecendo às ordens do Senhor? Volte lá no capítulo 10. No capítulo 10, de novo verso 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que o Senhor há de fazer. Saul está cumprindo exatamente aquela agenda dita por Samuel mais de um ano antes. Os sinais vão ocorrer, você vai fazer o que a ocasião te pedir, tem a ver com ir contra os filisteus, e depois você vai para Gilgal, você vai me aguardar lá em Gilgal. O que está acontecendo? É isso. Jonatas vence os filisteus, Saul convoca o povo, eles estão indo para Gilgal. O desfecho dessa guerra vai ser só lá no capítulo de número 14. Israel, no capítulo 14, será liberto, ao menos por breve tempo, porque a guerra com os filisteus vai perdurar, mas por breve tempo eles estarão livres dos seus opressores. No capítulo 14, você tem assim no verso 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Então Deus está de fato cumprindo aquilo que disse que faria. Perceba que Deus não é obrigado, meus irmãos, a abençoar aqueles que o obedecem. Mas Ele graciosamente decidiu fazer isso. E o povo está obedecendo, seguindo as ordens, e as coisas estão indo bem. Os filisteus estão sendo derrotados, o povo está indo lá para Gilgal. Deus cumpre as promessas que Ele faz. Entretanto, é muito importante que você tenha cuidado para não obedecer pensando em ser recompensado, como o pessoal lá do obedeça porque Deus vai te honrar. Não é essa a razão para a obediência. Você obedece por amor ao Deus que livrou, que resgatou a sua vida, tirando você das trevas e fazendo de você filho dele por meio de Jesus Cristo. Se você olhar para o discurso lá de Samuel o tempo todo está trazendo à mente do povo que eles precisam continuar fiéis a Deus por tudo o que Deus já fez na vida deles, por todos os livramentos que Deus já efetuou. E se você olhar para a sua vida, se você olhar para o seu passado, você vai ver que não poucas vezes Deus já estendeu a sua mão e abençoou a sua vida. E talvez a semelhança de Israel, muitas vezes você cometeu o mesmo pecado de não confiar no Senhor. Mesmo tendo tantos exemplos, é preciso se manter obediente, e é preciso se manter obediente pela razão correta. Deus efetuou grande libertação na sua vida. Deus arrancou você do lamaçal do pecado. Dito isso, não é ilícito crentes que se empenharam em honrar a Deus aguardar a bênção. Não é ilícito. Não é ilícito você esperar o fruto da semente que você plantou. Porque a lei da semeadura está na Escritura. Você faz isso por confiar nas promessas de Deus. Você obedece por amor a Deus, mas você sabe que o efeito colateral disso aí, que a consequência da obediência é de fato ser abençoado. Então, quando você espera a bênção,
Depois que você obedeceu por amor ao Senhor, isso não é ilícito. Então, desta forma, maridos e mulheres que buscam obedecer ao Senhor, cumprindo seus papéis no casamento, eles podem esperar ser abençoados. Eles podem aguardar que Deus derramará suas bênçãos sobre este matrimônio. Pais que se dedicam a instruir os seus filhos, pais que se esforçam para cumprir as promessas que eles fizeram quando eles apresentaram os seus filhos ao batismo e gastam tempo de fato discipulando os seus filhos, eles podem esperar que o resultado seja filhos tementes a Deus, honestos, trabalhadores. E eu não sei como que as pessoas conseguem ver problema em esperar essas coisas. Para quem está aí olhando as redes sociais, essa semana percebeu que a grande discussão é exatamente a respeito disso. E acharam ruim quando John MacArthur, em uma entrevista, disse que pais que fazem a coisa certa verão seus filhos fazendo coisas certas. Não, mas não é tão óbvio assim. E é claro que ele sabe que não é tão óbvio assim. Ele não é tolo, ele tem Bíblia, como nós temos Bíblia. Mas a verdade é que nas nossas Bíblias, Provérbios 22:6, está dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma promessa? Não, não é uma promessa. Mas é uma constatação de que geralmente quando você faz isso, acontece isso. Geralmente é assim. A nossa vida é assim. Geralmente, quando um engenheiro calcula corretamente como deve ser essa coluna e quanto ela vai suportar, geralmente dá certo. Tem hora que dá errado e cai. Por alguma razão, talvez aconteça. Mas geralmente, se você fizer o que é correto, vai dar o resultado correto. E é exatamente porque quando você ensina e os filhos não aprendem, que eles se tornam estultos, é exatamente por isso ser exatamente a exceção que você tem uma lei como a de Deuteronômio. Um pai que instruiu o seu filho, que disciplinou o seu filho, mas esse filho continuou rebelde quanto mais e se tornou um problema para a sociedade. O pai vai pegar o filho, vai levar aos anciãos e esse filho vai ser apedrejado. É uma lei dura, mas é uma lei que existe para mostrar que geralmente, quando você obedece a Deus e instrui o seu filho, porque a palavra já está no seu coração, e então você instrui o seu filho ao levantar, ao deitar e andando pelo caminho, geralmente o que decorre disso é obediência. Então pais que se dedicaram podem sim esperar a bênção do Senhor. Afinal de contas, Deus é aquele que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E é claro que a bênção continua sendo resultado da graça de Deus. Mas a graça de Deus não exclui o seu trabalho. Deus salva filhos pela graça. Mas Deus ordena aos pais que eles trabalhem. Que eles apontem a flecha, que eles direcionem a flecha, até o dia em que eles irão soltar as flechas. Porque os filhos, não é assim que o salmista fala, são como flechas na mão do guerreiro. O problema é que esse pessoal que está brigando aí com a frase do MacArthur, está tomando a exceção como se ela fosse regra. Não, a regra é outra. A regra é outra. E de novo, Provérbios não é uma promessa. Mas Provérbios está mostrando que o resultado geralmente é esse. E você tem inúmeros exemplos na Escritura que apontam para isso. Então confie na graça do Senhor, obedeça ao Senhor, porque até mesmo a obediência depende dele, que efetue em você o querer e o realizar conforme
a sua boa vontade. Mas se você de fato tem se dedicado ao Senhor, se você tem sido obediente ao Senhor, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, na forma como você lida com o seu trabalho, nas suas relações interpessoais, não há problema em esperar a bênção que decorre disso. Cristo foi obediente a Deus, e disso decorreu bênçãos. Bênçãos para a igreja, salvação para o povo de Deus. E a salvação que alcançou a sua vida decorreu da obediência perfeita do Senhor Jesus Cristo. Não há problema, portanto, em entender que há bênção na obediência. E eu enfatizo mais uma vez, o que não pode acontecer é você inverter isso e amar a bênção e fazer para ser abençoado. Isso é errado, isso é pecado, e Deus não está comprometido com isso. Mas se por amor ao Senhor você tem cumprido a lei, tem buscado no poder do Espírito Santo honrar o seu Senhor, a Bíblia promete sim, bênçãos. Mas há mais. Você obedece a Deus convicto de que há bênção na obediência, você também obedece a Deus convicto de que isso pode levar também a aflições. Você vê que negócio é esse? Acabamos de falar de uma coisa boa agora, bênção, nós vamos obedecer e vai tudo bem. Aflição a gente não quer muito não. Mas dê uma olhada no que acontece no texto. Houve uma primeira vitória contra a guarnição dos filisteus. Eles vão lá, Jonatas e o seu exército, e botam eles para correr. Sabe qual é o resultado? Vai lá no capítulo 13, no verso 4. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Bênção, venceram a batalha. A aflição vai decorrer disso aqui. Os filisteus estão revoltados. Agora, você sabe qual guarnição é essa aqui? Vai lá no capítulo 10. E agora, em vez de ir a partir do verso 7, eu quero ler a partir do verso 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ou seja, lá atrás, quando Samuel estava instruindo a Saul sobre como deveria ser, como seria a unção, sobre o que ele deveria fazer, ele está falando, você vai lá nesse lugar onde está a guarnição dos filisteus. E ele continua. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo. Já naquele momento, era para ele ter partido para cima dos filisteus. Foi o que ele não fez naquele instante. Mas agora ele faz. E vem a aflição. Os filisteus estão de fato irados. Saul pode ter evitado isso mais de um ano atrás, temendo isso? Pode. Mas nós não sabemos se foi isso. A questão é que agora, estes homens, esta nação está irada. E a reação está no verso 5 do capítulo 13. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. E aqui há uma disputa acerca deste número que aparece aqui.
30.000 carros. É um número de fato bastante grande. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve essa quantidade de carros. Então, há disputas sobre o que pode ter acontecido aqui. Alguns entendem que foi algum erro na cópia, porque o número 3 e o número 30, eles são escritos muito parecidos. Então pode ser que o copista, na hora de registrar 3, colocou 30 e foi-se embora. É um número exagerado, de fato é um número exagerado. Há quem entenda que a palavra hebraica 1000 significa aqui nesse contexto regimento. Então não seria 30.000, seria 30 regimentos, 30 grupos. Uma ou outra posição irão explicar o que está acontecendo aqui. Mas independente do que está acontecendo aqui, isso não muda a realidade de que há um número expressivo, um número grandioso no exército filisteu. É de fato um grande exército. E a expressão que aparece no versículo aponta exatamente para isso. O texto diz que é uma multidão, veja, uma multidão como a areia que está à beira-mar. Não era pouca gente. E a própria reação de Israel, quando viu o tamanho do exército, aponta para isso. Veja os versos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, eles foram ali, venceram uma guarnição, levantam o exército e falam assim, uau. Eu não sei se você já viu, tem um vídeo antigo aí na internet, que mostra uma briga de trânsito. Então, os dois carros estão no meio da rua, e o carro de trás faz uma barbeiragem, e o motorista do carro da frente sai do carro irritado, abre a porta do carro, pega o motorista pelo colarinho, tira o motorista do carro, e de repente ele faz assim, ó. O motorista é imenso, e aí ele viu o tamanho do problema que ele tem agora. Acabou a ira daquele homem, na hora. Parece que é mais ou menos isso que está aqui. Eles vão lá ver seu exército e... que estão apavorados agora. Onde é que eles foram mexer? Que negócio é esse que está acontecendo? Vendo os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Eles estão apavorados agora. Sabe por quê? Porque desobedeceram a Deus. Se eles não tivessem obedecido a Deus, eles estavam tranquilos. Não tinha briga, não tinha guerra, não tinha filisteu se levantando, não tinha terror. A obediência levou à aflição. A investida de Jonatas era de fato uma ação em obediência ao que Deus determinou. Mas isso colocou Israel em apuros. A obediência pode levar você às circunstâncias e às situações difíceis. Houve gente se escondendo. Nitidamente, as tropas estão intimidadas pelo inimigo. Alguns aparentemente fugiram, atravessaram o Jordão, foram lá para o outro lado. Eles não querem nem saber dessa guerra. Mas o povo permaneceu com Saul. Saul está em Gilgal e o povo está ali com ele em Gilgal, onde o Senhor disse que ele deveria estar. Saul está no local
ordenado pelo Senhor. O povo está no local ordenado pelo Senhor. E nesse local eles estão acuados. E Deus falou, espera 7 dias. Até Samuel chegar. Então, a despeito de estar em franca obediência ao Senhor, eles estão em meio a uma provação que está afligindo a sua vida. 7 dias eles precisam estar ali. Você já ouviu? Eu já falei sobre esse jargão aqui. Eu odeio esse jargão. Mas aquele pessoal que fala assim, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E toda vez que eu escuto isso, me soa assim, se eu estiver no centro da vontade de Deus, tudo dará certo. Eu estou tranquilo. Eu acho que esse povo aqui está no centro da vontade de Deus. Eles estão fazendo tudo o que Deus mandou. Tintim por tintim, com um ano de atraso, mas estão. Antes tarde do que nunca, eles estão obedecendo. Mas isso não está livrando o povo da aflição. Então, se você acha que obedecer a Deus vai livrar você de aflição, olhe para o texto e entenda, não é assim que funciona. Obedecer a Deus pode colocar você em encrenca. A Bíblia não diz que sempre que você obedecer a Deus, as coisas darão certo. Não certo do jeito que você acha que é certo. Vai dar certo do jeito que Deus planejou e decretou. Porque até mesmo no meio da aflição, Deus está abençoando a sua vida e tratando o seu coração. Lembra que Jesus convoca 12 homens? E pega estes homens e vai dar instruções. Eles têm uma grande missão. Eles são os responsáveis por proclamar o evangelho do reino. Que coisa mais gloriosa do que essa? Israel está esperando o Messias. Anos e anos e anos. E o Messias chegou. Agora o Messias escolhe 12. Chama esses 12. Começa a instruir os 12. E chega um momento que ele fala, agora eu vou mandar vocês. Vocês vão ser entregues pelos familiares de vocês. Vocês vão ser perseguidos. Vocês podem até vir a morrer. Eu não creio que era isso que eles queriam ouvir, não. E se você ler direitinho o Evangelho, você vai perceber que não era isso. O tempo todo estes homens estão com a cabeça em outro lugar. Chegou o Messias, nós vamos reinar. Quando o Senhor se assentar no trono, um à direita, outro à esquerda. Eles estão pensando só na glória do reino. E Jesus está dizendo, vai ter problema. Vocês vão pregar uma mensagem que não vai agradar as pessoas e vocês serão perseguidos. Não tenham medo. Não tenham medo dos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Jesus os envia para a missão mais gloriosa que existe. E diz, vai ter problema. Obedecer a Deus, muitas vezes, leva à aflição. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos. Obedecer a Deus pode levar você a encrenca, a sofrimento, a aflição. Um funcionário, por exemplo, crente, que se nega a fazer algo pecaminoso que foi ordenado pelo seu chefe, pode ser mandado embora e penar, desempregado, sem ter dinheiro para comer. É uma aflição por conta da obediência. Semelhante àquela daqueles 3 jovens lá do Antigo Testamento, lembra? Todo mundo precisa se dobrar diante da imagem, da estátua do rei. E então tocam os instrumentos, todo mundo se dobra e os 3 em pezão lá. Os 4, né, no caso.
Possivelmente Daniel estava ali também. Deus pega lá, chama Sadraque, Mesaque e Abednego, dá mais uma chance. Olha só, vocês parecem não entenderam não. Eu vou mandar vocês para a fornalha. Eu vou tocar aqui, vocês se dobrem. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou mandar vocês para a fornalha. Eu quero ver o Deus que pode livrar vocês. Ó Deus, ó Rei, quanto a isso, nós não precisamos responder. Nós não temos dúvida acerca disso. Se Deus quiser livrar, Ele pode livrar. Mas se Ele não quiser livrar, nem assim nós vamos dobrar. Aí talvez você pense aí já, mas Deus livrou, não foi? Não, Deus deixou eles serem jogados lá dentro. Lá dentro Deus os livrou. Mas poderia não ter livrado e eles tinham plena consciência disso. E eu não creio que enquanto eles estavam sendo jogados, ele estava assim, eu sei que Deus está lá. Eles achavam que estavam morrendo mesmo. Porque Deus não promete livrar. Estevão obedeceu, testemunhou, foi apedrejado. Mas nós achamos muitas vezes que por obedecer a Deus, nós não podemos passar por aflição. E sabe o que acontece com essa falsa expectativa? Você vive obedecendo a Deus e quando você enfrenta problema, você fica bravo com Deus. Por uma coisa que Ele nunca prometeu a você. Ele disse para você obedecer por amor a Ele. Ele não disse que iria livrar você de problemas. Posicionar-se como crente em meio aos amigos da escola, aos amigos do trabalho, pode levar você a experimentar solidão. Não, aquele ali não. Estou radical. Nós não queremos nos misturar com esse tipo de pessoa. Você está preparado para a pressão que é cada vez maior sobre aqueles que se posicionam contra essa agenda terrível aí, que envolve LGBT, a agenda do que é chamado de direito dos animais. Daqui a pouco você não vai poder nem comer churrasco em paz, porque do direito dos animais. E tudo que essa terrível agenda mundana tem proclamado. Você está preparado para isso? Não pense que se posicionar contra isso, e você precisa se posicionar contra isso, vai deixar você tranquilo. Pode levar você à aflição, à perseguição. Mas você precisa estar convicto de que você precisa continuar fiel ao Senhor. Muitas vezes você pode estar em apuros por querer obedecer ao Senhor Deus, porque Ele prova os seus filhos, a fim de verificar se eles estão depositando mesmo a sua confiança nele. Como Saul lidou com essa provação, você vai ver semana que vem. Como ele se portou, é a continuação do texto. Mas a realidade é que muitas vezes a obediência vai levar você a experimentar aflições. Hoje você precisa sair daqui compreendendo bem que você deve obedecer ao Senhor, convicto de que há promessa de bênção, convicto de que isso pode levar você a aflições. E como é que você casa essas duas coisas? Muitas vezes a bênção vem após a aflição. Muitas vezes a terra prometida está depois do deserto. Porque foi isso que Deus fez com o povo. Deus salvou o povo do cativeiro. Que bom, estamos livres. Desobedeceram 40 anos no deserto. Foi difícil, mas eles contaram com a providência de Deus, o sustento de Deus, olhando para a terra que estava prometida. Pois você foi libertado pelo Senhor Jesus Cristo. E o que decorre desse texto foi precisamente o que aconteceu também com ele.
O Senhor se faz homem, se faz servo. E como diz Paulo, é obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo o leva à cruz. Se você lembrar lá do Salmo 2, o Salmo 2 mostra que o pai prometeu ao filho, a quem ele constituiu o rei sobre o Monte Sião, que ele daria as nações por herança aos filhos. E o filho na eternidade se comprometeu a morrer e a comprar esse povo. É por isso que Jesus pode dizer agora: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide e proclamai e fazei discípulos em todas as nações. Mas para que isso acontecesse, ele precisou ser obediente, e essa obediência o levou à cruz. Você lembra da tentação de Satanás? Qual foi? Todos os reinos são meus, eu dou para você. Você nem precisa ir para a cruz, dá uma ajoelhadinha só aqui, está tudo bem. Não é mais fácil? A tentação foi livrar, dizer a Jesus: há como passar por tudo isso e ter toda essa glória sem cruz. É claro, ele iria desobedecer ao Pai, não teria glória, não teria salvação, não haveria nada. Jesus foi tentado, mas ele venceu todas as coisas. E agora, ele tira um povo do cativeiro, não do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado. E ele está à frente desse povo, um mediador maior e mais perfeito do que Moisés. Moisés não pôde entrar na terra prometida com o povo, pois Cristo foi o primeiro a entrar. Onde ele espera até o dia em que ele trará o seu povo com ele. Você está peregrinando até novos céus e nova terra. Você caminha até lá, certo da presença de Cristo que está todos os dias com você. Mas isso não significa que não haverá aflição. Significa que haverá vitória. Significa que independente dos problemas, das dificuldades, mesmo que isso te leve à morte, a bênção está diante de você. Mesmo depois de toda essa aflição. É por pensar assim que Paulo vai dizer que nós não podemos comparar as aflições daqui com a glória a ser revelada. Como é que você enxerga a obediência ao Senhor? Firmado em Cristo, você pode obedecer, ciente de tudo aquilo que pode decorrer da obediência. E mesmo sabendo que neste mundo você pode sofrer por amor a Cristo, você tem diante de você a esperança da vida eterna. E como ensina Hebreus, mantenha os seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 12. Veja o que está sendo dito. No capítulo 11, Paulo descreveu os nossos irmãos do passado, que pela fé fizeram grandes coisas, mas não foram livres da aflição. Ele termina essa sessão, inclusive mostrando exatamente isso, quando a partir do verso 35 do 11, ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora,
Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estão descritos os nossos irmãos obedientes, que passaram por aflições. Repare agora os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para Cristo, é o que Hebreus está dizendo. Mas veja o que ele diz sobre Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou em outras palavras, Jesus, que sabendo o que o esperava, sabendo a alegria que viria, passou pela cruz, porque ele sabia a alegria que o esperava. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não há nada que você venha a passar que o Senhor Jesus já não tenha passado. É por isso que Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à sua semelhança, mas sem pecado. Mantenha os seus olhos no autor e consumador da fé. Obedeça a Deus, consciente, bem consciente, de que há sim promessa de bênção na obediência, mas que a obediência não livrará você necessariamente das aflições. Deus abençoe a sua vida e a sua caminhada diante dele.